Rui? Bem-vindos, peço desculpa por este início, também é a primeira conferência online que estamos a fazer em direto. Estamos aqui hoje com o Rui Jorge Semedo, investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau, que nos vem falar da participação dos jovens e das meninas na vida política guineense. O Rui Jorge Semedo é mestre em ciência política pela Universidade Federal de São Carlos, do Brasil, e tem uma vasta experiência, quer em termos de pesquisa, quer em termos de trabalho nas organizações da sociedade civil, quer como interveniente, quer como ator de investigação. Sem mais demoras, passaria a palavra ao Rui Jorge Semedo, que agradeço a disponibilidade de estar em direto connosco desde a Guiné-Bissau e, portanto, o palco agora é seu. Ok. Muito boa tarde e obrigado pela oportunidade. O trabalho que vou apresentar, ou seja, a comunicação que eu vou apresentar, é um trabalho feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, no quadro do trabalho do FUNUAP, que é o Fundo das Nações Unidas para a População, que no âmbito do trabalho do apoio às mulheres e aos jovens na Guiné-Bissau, resolveram solicitar ao INEP o desenvolvimento de um estudo que era para conhecer a percepção, ou seja, aquilo que os jovens e as mulheres pensam relativamente às suas participações nas esferas de tomada de decisão. Vale dizer que a questão da participação política, sobretudo das mulheres na Guiné-Bissau, não é uma coisa recente, muito embora não estruturada, mas foi um trabalho iniciado durante o período da luta à libertação nacional, em que o Amílcar Cabral, dentro das suas estratégias, decidiu projetar em cada comissão política criada naquilo que ele chamava de zonas libertadas, um grupo de 5 elementos, dos quais, obrigatoriamente, 2 pessoas tinham que ser mulher e, por inerência, uma delas tinha que ser vice-presidente, caso não seja presidente. Então, no momento em que o mundo ainda não se abria para o debate sobre a questão de gênero, e a Guiné-Bissau já nessa altura, sob liderança do Amílcar Cabral, óbvio, já começava a pensar não só no empoderamento, mas sobretudo na concessão de espaço de participação política. Com a independência, o país não continuou nesta senda, as mulheres passaram a ser relegadas mais para as tarefas domésticas, ou seja, o espaço público passou a ser uma extensão daquilo que é também considerada, sobretudo aqui na Guiné-Bissau, o espaço da mulher, que são as tarefas domésticas. No entanto, como dizia há bocadinho, o estudo procurou avaliar, ou seja, procurou delimitar entre o período de 1994 a 2019. Por quê? Porque nós não podemos falar de participação num contexto de partido único, onde a participação é restrita a um determinado grupo de pessoas. Então, a Guiné-Bissau abriu para a democracia em 1991, com a queda do artigo 4, que legitimava o PAIGC como a única força política com legitimidade de fazer a política na Guiné-Bissau, e criou a lei que permitiu a existência de várias outras forças políticas.
Então, por isso, a delimitação tomou como recorde temporal o período de 1994. Desculpa. Como dizia há um bocadinho, o estudo foi encomendado. Só um momento, estou aqui com um problema técnico. Não está a passar? Ok. Ok, não tem problema. Como dizia há um bocadinho, o estudo foi financiado pelo Gabinete das Nações Unidas de Apoio à Construção de Paz, mas foi em parceria com o Estado da Guiné-Bissau e outras agências das Nações Unidas. O objetivo, também como dizia há um bocadinho, é trabalhar mais no sentido de empoderar as mulheres e os jovens, fazendo chegar mais próximos, ou se não, fazendo estar presente nas esferas de tomada de decisão. Foi no âmbito deste objetivo que ainda durante a 9ª legislatura foi aprovada no Parlamento a Lei 4/2018, o que previa uma cota de 36% para as mulheres nas esferas de tomada de decisão, sobretudo no Parlamento e no governo. Entretanto, essa lei depois acabou por não ter sucesso, tendo em conta que, após o trabalho na Comissão Especializada para as Mulheres e Crianças, a lei original foi alterada, e isso também influenciou no insucesso da lei quando da eleição de 10 de março de 2019. O projeto inicial previa que, numa lista para um determinado círculo, ia se alternando a posição da mulher e do homem, e também, ou seja, no grupo dos candidatos, mas também a nível dos suplentes e indicados para o mesmo círculo. Então, não se levou em consideração esta estruturação na lista dos candidatos, colocaram de uma forma aleatória e apenas 60 mulheres dos 999, salvo erro, que concorreram ao cargo de deputado da nação, apenas 60 foram colocadas na lista como cabeça de lista, e 100 colocadas como segundo ou terceiro candidato na lista. O trabalho, do ponto de vista metodológico, decorreu de 24, o trabalho de treino, o trabalho de campo, decorreu de 24 de agosto a 7 de setembro, mais ou menos 15 dias de treino, envolvendo 6 pesquisadores e 15 inquiridores, que percorreram o país, percorreram todas as regiões do país, para a aplicação dos questionários e também a realização de focus grupos, que é para poder fazer a coleta das percepções dos nossos entrevistados. Como podem constatar, esta tabela é a distribuição de como foi aplicado o questionário. Então, aqui na Guiné-Bissau, a categoria do jovem inicia dos 15 a 35 anos, conforme a Carta Africana, conforme a definição da Carta Africana. Então, o questionário foi aplicado aos rapazes, 459 questionários foram aplicados aos rapazes, corresponde a 31% dos nossos entrevistados, e 490 foram aplicados a jovens raparigas de idade compreendida entre 15 a 35 anos, que corresponde a 33%, e também as mulheres da idade entre 36 a 85 anos, que corresponde a 37%. Então, no total, foi aplicado 1.501 questionários durante o estudo. Este é o mapa da Guiné, é a localização das zonas onde o trabalho foi feito, em diferentes regiões, no setor autônomo de Bissau, na zona leste, no Oio, no sul, na região de Cacheu. Então, como estava a dizer, não se pode fazer
uma leitura sobre a participação política das mulheres e jovens na Guiné-Bissau, sem procurar compreender alguns aspectos, particularmente o aspecto sociocultural e o socioeconômico. Como é que esses aspectos influenciam a participação ou a não participação desses dois grupos. Relativamente à questão do aspecto sociocultural, que é um aspecto muito presente e forte na nossa realidade cultural, sobretudo do ponto de vista da forma como as pessoas são educadas, o homem, a mulher, o rapaz e a rapariga, existe, quer a nível das zonas urbanas, como nas zonas rurais, uma forma desigual de concessão de oportunidades entre um menino de sexo feminino e a menina do sexo feminino. As meninas geralmente são preparadas para poder ficar em casa, ser dona de casa, cuidar da casa, cuidar da mãe, cuidar do pai e futuramente cuidar do marido. No entanto, não são permitidas desde a adolescência a ter a liberdade, por exemplo, ter o seu espaço de liberdade, de poder participar nos encontros, conversar, participar nos fóruns, onde ela vai poder desenvolver várias aptidões. Então, inicialmente, ela é colocada na escola, a dinâmica ou a rotina passa a ser escola, casa, e em casa não consegue ter tempo para estudar. Chega em casa, coloca as suas pertences escolares num determinado lugar e tem que fazer as tarefas domésticas, lavar a louça, varrer a casa, limpar, lavar a roupa. Enquanto, por outro lado, os meninos têm toda a liberdade de ir à escola, mas também, quando voltar para casa, poder fazer aquilo que bem lhe apetece, jogar a bola, sentar com os colegas em determinadas zonas para conversar assuntos diversos, participar nos encontros ocasionais que geralmente acontecem nos bairros, nas tabancas, nos centros da cidade, e ele, a partir desse momento, passa por um processo de treinamento de convivência social e, ao mesmo tempo, político, ou seja, começa a desenvolver a sua capacidade de expor, de falar em público. Por isso, geralmente, quando se viaja pelos interiores da Guiné e também mesmo aqui na capital Bissau, nos encontros dificilmente vai-se constatar uma menina a falar de uma forma desinibida, a contrariar ou a ter um pensamento crítico. É verdade que existem algumas exceções, sobretudo as que tiveram uma educação diferente daquilo que é a educação comum aqui na Guiné-Bissau, e nos últimos tempos têm surgido muitas jovens raparigas que assumiram com muita frontalidade esse papel de falar em público, de falar na presença dos homens, de exigir aquilo que ela acha que lhe pertence, mas não é uma coisa comum, sobretudo nas zonas rurais do país. Uma outra coisa que vale a pena salientar, também conseguimos constatar no estudo, como dizia há bocadinho, as meninas são treinadas, são preparadas para o casamento. Na grande parte das regiões do país, e continuam com a prática de dar uma menina em casamento a alguém. Muito embora vale salientar que, como é óbvio, há uma resistência visível em todos os grupos étnicos da Guiné-Bissau, onde as jovens raparigas passam a apresentar aos pais a pessoa com quem quer viver, quer casar. Mas isso varia em função das sociedades. Há sociedades, entre aspas, um pouco mais flexíveis a esta exigência desta nova geração, mas há outra ainda com
o princípio baseado nos valores ancestrais que continuam a exigir que as meninas cumpram com aquilo que são a vontade dos pais, porque eles concebem o casamento numa perspectiva de aliança, de contrato entre famílias, e não numa perspectiva de aliança ou de contrato entre duas pessoas. Tá? Então, o casamento é validado quando existe um acordo familiar entre os pais, às vezes até o tio também da mulher e do homem tem alguma influência na decisão. E esse aspecto tem retirado muitas meninas a oportunidade de poder terminar o seu processo escolar. Basicamente, a maior parte das meninas, sobretudo nas zonas urbanas, estudam até o 6º ano do ensino básico. A partir de lá, são retiradas, quer por consentimento, porque ela quer respeitar aquilo que são os valores culturais, ou porque ela não tem por onde ir. Se não aceitar, pode sofrer alguma repressão moral, psicológica, e em casos mais extremos, até física por parte dos seus familiares, porque não obedeceu aquilo que é a regra da família ou da sociedade. No entanto, esta situação, como dizia há bocadinho, tem sido um dos elementos fundamentais na progressão das mulheres e, particularmente, de suas presenças nos espaços estratégicos da tomada de decisão. E, no outro aspecto, procuramos também observar a questão econômica, ver também como é que a oportunidade socioeconômica pode ser fundamental para que as meninas e os jovens possam ascender aos espaços de tomada de decisão. As mulheres, como vinha dizendo, têm uma liberdade limitada. Eles não têm direito a tudo. No primeiro momento, quando estão em casa dos pais, estão sob a tutela dos pais. Quando vão para o casamento, passam para a tutela do marido. Então, quer em casa dos pais, não têm direito aos bens econômicos da família, por exemplo, a terra, a horta, que é muito comum aqui na Guiné-Bissau, temos muitos pomares, praticamente nas zonas rurais, sobretudo toda a família tem o seu próprio pomar de caju. Não tem direito aos espaços de produção agrícola, PAFOM, que aqui na Guiné chamamos de bulanha, onde se produz o arroz. Não tem direito aos animais, gado bovino, suíno, caprino e outros. Então, mas, contraditoriamente, são grupos que arcam com a responsabilidade da família. Educação do filho, encargos com a educação, encargos com a saúde e com as vestimentas. É uma sociedade onde ainda predomina a poligamia, os homens casam com mais de 2 mulheres e é da responsabilidade da mulher, cada mulher, assumir as despesas com o seu próprio filho. Por outro lado, já os jovens rapazes têm uma liberdade um pouco mais alargada do que as jovens raparigas. Eles também são confrontados com limitações, por exemplo, o jovem não pode ter a voz à frente de um adulto. Um jovem tem que aguardar pela decisão de um adulto. Um jovem não pode, um jovem rapaz, queria dizer, não pode liderar. Tem que ser sempre um adulto.
Existem até ditados aqui em crioulo que não vale a pena falar por causa da passagem, né? Muitos não vão compreender. Existem até ditados que mostram que desde o processo inicial de socialização da pessoa, ela passa a interiorizar, a incorporar certos comportamentos que, quando jovem, funciona com uma certa naturalidade. Ele concebe esse tipo de comportamento como uma coisa normal e possível. Então, o jovem rapaz pode ter acesso, na ausência do pai, por exemplo, se o pai falecer, ele tem que ser herdado por alguém. E esse alguém, num primeiro momento, pode ser o irmão do falecido pai, que, em situações mais humanas, ele pode dar alguma concessão, permitir que os filhos tenham acesso aos bens deixados pelo falecido pai. Coisa que dificilmente, isso estou referindo mais à tradição, aquilo que é comum, muito embora hoje, de acordo com contactos, encontros realizados, percebemos alguma mudança nessa relação. As mulheres já estão, as jovens raparigas já estão a ter um pouco, mas não de uma forma legítima. Elas são concedidas algum direito, mas como um favor e não como um direito. Então, esses dois eixos, cultural e econômico, nos permitiram, na verdade, ter uma percepção inicial daquilo que pode estar a influenciar a presença das mulheres e dos jovens nos espaços da tomada de decisão. Podemos constatar nesse gráfico, de acordo com as leituras apresentadas pelos nossos entrevistados, um dos grandes fatores que sustentam a desigualdade de oportunidade entre homens e mulheres são questões culturais. Então, ou seja, 36% dos nossos entrevistados acham que o grande problema de acesso das mulheres e dos jovens à esfera de tomada de decisão tem a ver com as questões culturais, como estava a dizer há bocadinho. As pessoas são moldadas durante o processo de socialização a conceber determinados comportamentos porque acham que não é para a mulher, por exemplo, ou não é para uma pessoa jovem, tem que ser por uma pessoa adulta. Um outro aspecto também enfatizado é a questão religiosa. A religião tem assumido um papel extremamente importante na promoção das desigualdades, sobretudo no que diz respeito à religião islâmica, onde ainda prevalece um certo comportamento. Por exemplo, no Tirem, fomos confrontados com uma estrutura, quer em sociedades islamizadas, como em sociedades animistas ou de tendência cristã, toda a estrutura de liderança é masculina. É o chefe da tabanca, é o líder religioso, é o régulo, são chefes tradicionais que, como é que se diz, que controla uma determinada região, e na eventualidade, por exemplo, de um conflito
entre um homem e uma mulher, vão a essas lideranças, a mulher fala, explica o problema que tem com o marido também explica, e se por eventualidade o marido é o culpado, o marido não é penalizado, não é exigido, não é, entre aspas, culpado perante a sua mulher, porque a mulher, dentro daquilo que nós podemos perceber, é tida como uma proprietária, como dizia há bocadinho, num primeiro momento do pai e num segundo momento do marido. Então, o marido não pode ser questionado em frente de alguém que é dependente dele. Mas se for ao contrário, se for a mulher a culpada, ela é criticada, é responsabilizada na presença do marido. Um outro aspecto fundamental que nos chamou a atenção também é a questão do baixo nível de escolaridade. Sobretudo nas jovens raparigas. Como dizia, elas não são permitidas ir por além do 6º ano do ensino básico. Isso sem contar ainda com as condições estruturais e infraestruturais de cada região. A Guiné-Bissau, sobretudo, nos últimos 20 anos, tem enfrentado vários problemas, não só políticos, devido às crises cíclicas, mas também relacionado com a questão do nosso sistema de ensino, que sistematicamente tem confrontado com as sucessivas paralisações, que tem contribuído para o baixo nível de aproveitamento dos estudantes, e os mais penalizados acabam por ser, sobretudo, as sociedades que vivem nas zonas onde a presença do Estado, não vou dizer que é praticamente inexistente, mas é muito reduzida. O fator matrimonial também tem sido um elemento, um empecilho redutor no que diz respeito à questão da participação das mulheres na esfera de tomada de decisão. Os maridos nunca querem que as mulheres saíssem do espaço doméstico. Sempre têm que estar em casa, saírem da casa e voltarem à noite ou demorarem para voltar à casa, e isso pode ser motivo para briga. Então, o aspecto matrimonial também é um elemento extremamente importante constatar durante o nosso estudo. Como dizia há bocadinho, a questão do direito à posse da propriedade. Cerca de 25% dos nossos entrevistados acham que as mulheres têm posse, ou seja, explicando da melhor forma possível, há uma certa mudança, mas isso não é uma prática cultural permitir que a mulher ou a jovem rapariga tenha acesso a um espaço próprio, a uma terra para desenvolver. Ela pode ser cedida a terra para fazer o seu trabalho. É mais nesse aspecto. Pode ser cedida meios financeiros, por exemplo, para adquirir uma casa, um animal, outra coisa. Mas a tradição não lhe concede o direito de beneficiar diretamente. Por isso, cerca de 52% acham que são os homens que têm direito. E depois oferecem às mulheres, podem ser a sua própria mulher ou a sua filha,
alguma coisa, tendo em conta que hoje vivemos no contexto global, a informação, independentemente do nível de desenvolvimento da zona, hoje todos têm acesso a alguma informação, quer pelo rádio, quer via internet ou pela televisão. Então, a globalização, neste sentido, está a influenciar um pouco a mudança de comportamento, e algumas famílias estão a permitir com que as filhas possam ir à escola, com que as filhas possam ter uma oportunidade de ter propriedade, mas ainda é uma coisa muito incipiente e não é muito comum em todos os lugares do país. Então, o terceiro eixo é sobre a participação política. Na Guiné-Bissau, como dizia um bocadinho, os aspectos culturais e econômicos têm influenciado a postura desses dois grupos sociais. O país aderiu à democracia em 91, mas só conseguiu realizar as eleições gerais, as primeiras eleições gerais em 94, 3 anos depois. Então, foi a partir desse período que se começou a ensaiar a forma como os cidadãos possam se interessar da política, mas sobretudo também como podem participar no jogo. Os jovens, no primeiro momento, têm sido muito usados e ainda são utilizados pelos partidos políticos, que durante os períodos da campanha eleitoral conseguem mobilizar jovens para apoiar nas campanhas políticas, conseguem mobilizar as mulheres, mais uma vez, mais numa vertente doméstica, para fazer a preparação da comida, para organizar a logística e também para participar nos momentos festejos, com sons, sobretudo nos instrumentos tradicionais, tambores e outros instrumentos, que é para poder contribuir na mobilização de potenciais eleitores. Só depois é que começou, a partir de 2012, a situação do golpe de Estado de abril de 2012, que chamou a atenção, quer para os jovens como para as mulheres, que passaram a se mobilizar ainda mais. As mulheres, a partir desse período, conseguiram criar uma plataforma política, a plataforma política das mulheres, para influenciar os decisores no sentido de permitir a participação das mulheres. Os jovens passaram a ser mais exigentes, né? Surgiram, a partir desse momento para cá, vários grupos ativistas, de naturezas também diversas, que funcionam como elementos ou grupos de pressão para poder não só exigir um bom desempenho a nível da governação, mas sobretudo exigir as suas participações nessas esferas de tomada de decisão. Há bocadinho saí de uma conferência realizada por um dos grupos políticos em comemoração do Dia Africano da Juventude, comemorado no passado dia 2 de novembro. E nesse espaço pude constatar várias manifestações, uma frontalidade incrível da juventude desse partido, com a sua direção superior, mostrando que é visível a ausência dos jovens, quer a nível do Parlamento, quer a nível do governo, mas não exatamente nesse contexto atual, mas foi um processo que evoluiu desde 94 a esta parte. Por isso, o quadro aqui
espelha aquilo que é a realidade, ou seja, aquilo que é a configuração de participação política das mulheres. Nós não conseguimos, durante o trabalho, ter acesso, ter informação sobre a participação dos jovens, muito embora sabemos que pelo Parlamento não chegou a passar 5 pessoas com idade jovem, de 94 a esta parte, mas como nos documentos oficiais não constam nada que nos prove se a pessoa é jovem ou não é jovem, então não conseguimos apresentar no nosso estudo, mas conseguimos apresentar pelo menos a participação por sexo. Dos 606 deputados que passaram pelo Parlamento a partir da 5ª legislatura, vale mencionar que houve uma continuidade, porque o Parlamento da Guiné-Bissau foi constituído em 1972, então, durante o período partido único, tivemos 5 legislaturas. E com a abertura política, deu-se a sequência, e a primeira legislatura da era democrática foi concebida como a 5ª legislatura. Então, a partir da 5ª legislatura, até a 10ª, que agora estamos, passaram pelo Parlamento 606 deputados, dos quais 541 são homens, ou seja, do sexo masculino, e apenas 65 do sexo feminino. Então, isso mostra um domínio extraordinário dos homens na esfera parlamentar, que equivale a 89% contra 11% das mulheres. E se formos ver a nível do governo, nesse mesmo período, de 94 a 2019, vamos constatar que dos 499 pessoas que passaram pelo governo, 398 foram homens e apenas 76 mulheres. É interessante mencionar porque, além de que as mulheres não tiveram muita oportunidade para estar no governo, os cargos que são concedidos às mulheres, como dizia há bocadinho, refletem aquilo que é a extensão da esfera doméstica na esfera pública. As mulheres nunca assumiram cargo, por exemplo, para chefiar o governo. Só uma vez conseguiram liderar as Forças Armadas, quando da presidência do falecido presidente Kumbaya, salvo erro, em 2002, 2003. Lideraram por 2 ou 3 vezes a pasta dos negócios estrangeiros. 3 vezes. A maioria das vezes se incumbiram mais da pasta relacionadas com assuntos sociais. Ministério da Mulher, área da saúde, porque durante o processo da libertação, as mulheres foram concedidas oportunidades mais para serem socorristas. No segundo momento é que algumas tiveram oportunidade depois para serem enfermeiras ou parteiras. Então, a nível também do governo, muitas mulheres ocuparam o cargo de Ministra da Saúde. Não há que aqui estou a menosprezar, é uma parte extremamente importante e estruturante, mas estou a tentar fazer uma analogia daquilo que foi o papel histórico das mulheres durante o nosso processo de formação com aquilo que ainda é a visão de atribuição de cargo às mulheres. Também, em algum momento, são concedidos o Ministério da Educação, mas, em grande parte,
são dadas as pastas menos relevantes, entre aspas, e sobretudo nas secretarias de Estado. Os jovens, nos últimos governos, a partir de 2015, tendo em conta alguma pressão em alguns governos, houve 2, 3 pessoas com idades jovens que foram dadas oportunidades para participar no governo. Quando saímos da esfera nacional, do governo central, podemos constatar em algumas localidades, nos governos municipais, a mesma situação. Na Câmara Municipal de Bissau, de 94 a esta parte, passaram 16 pessoas como presidente da Câmara. Apenas uma delas é mulher. Nós não tivemos nenhuma informação, quer do ponto de vista de acesso aos documentos, ou mesmo nas conversas que tivemos com os responsáveis, de que chegou a passar uma pessoa com a idade jovem nesta instituição. Então, cerca de 94% das pessoas que passaram pela Câmara Municipal de Bissau são homens e apenas 6% são mulheres. Na região Uio, tivemos a mesma situação. Dos 12 governadores que passaram nesta região, 2 são homens e apenas 2 são mulheres. Na região de Cacheu, idem aspas. Então, basicamente, quando questionamos os nossos entrevistados quais são as, como é que se diz, os obstáculos, né, que influenciam a participação política das mulheres no país, como podemos constatar, Rodrigo, se faz favor, a ocupação doméstica desponta, porque essa tarefa, eu precisava tirar isso aqui. Essa tarefa consome o tempo das mulheres e elas mesmas acabam, em certa medida, por dispensar, por se ausentarem em alguns encontros, porque acham que, para mim, o mais importante, tá bom, vou deixar aqui, para mim o mais importante, aqui, fica só, para poder ler aqui. Para mim o mais importante é fazer as minhas tarefas, é cuidar do meu filho, cuidar da casa, cuidar do marido e não cuidar dela mesma. Um outro aspecto, como dizia também há bocadinho, é a interferência do marido e a falta de oportunidade desde a família. A família não concede oportunidade às mulheres, não concede oportunidade para estudar, não consegue oportunidade para participar desde tenra idade nos fóruns de debate, porque ela precisa ser controlada, porque precisa ir para o casamento pura, porque se não for por o casamento com toda a pureza exigida, entre aspas, pela tradição, isso pode ser, ou isso é uma vergonha para a família. Então, o controle sobre a menina é sempre apertada desde a casa dos pais, e esse mesmo controle continua junto do marido, porque também para o marido qualquer saída pode significar algo relacionado com a traição. Um outro aspecto que leva com que as mulheres também não participam tem a ver com a descrença nos atores políticos. Então, isso é visível, quer naquilo que foi expressado pelas mulheres, como também pelos jovens, mas essa percepção também tem a ver, sobretudo, com
as crises que o país tem experimentado há mais de 2 décadas. Para finalizar, de acordo com aquilo que foi a nossa percepção, achamos que é necessário criar algumas estratégias que facilitem, sobretudo, a participação das mulheres e dos jovens, dando-lhes aquilo que alguns teóricos chamam de recursos políticos, ou seja, acesso à educação, acesso à propriedade, neste caso, terra, casa, horta, animais, acesso, sobretudo, à capacidade de poder empreender em alguma coisa, ter um negócio próprio, porque um dos elementos enfatizados é a falta de poder financeiro. Na Guiné-Bissau, nos últimos tempos, o acesso a um lugar num partido para ser candidato ao deputado é necessário ter algum poderio econômico. E as mulheres, na sua grande maioria, não têm acesso aos bens econômico-financeiros, então isso também dificulta e muito as suas ascensões. Quando digo as mulheres, refiro-me também aos jovens que não têm recursos econômicos para poder disputar. As nossas eleições aqui têm ganhado uma dimensão econômica muito preocupante. Apenas quem consegue mobilizar os recursos tem a probabilidade de poder conseguir algum sucesso na disputa política. O outro aspecto é investir na promoção, fazer o Estado estar mais presente nos espaços comunitários, sobretudo, que é para desmistificar alguns tabus, alguns dogmas que ainda estão presentes nas mentalidades das nossas sociedades, porque constatamos que para muitos homens ainda é impensável ter uma mulher como líder, uma mulher para chefiar uma aldeia, uma tabanca. Muitas pessoas em diferentes lugares por onde passamos não concebem isso como uma coisa normal, porque para eles os homens nascem e são treinados para liderar, e as mulheres devem única e exclusivamente a obediência ao seu irmão, ao seu marido, ao seu pai e a todos os homens da sociedade a que ela pertence. Um outro aspecto que achamos, e que já até falei, é apoiar, sobretudo, esses dois grupos para poderem ter uma capacidade empreendedora, mediante, por exemplo, a existência de linhas de crédito. Há bem pouco tempo, numa parceria com o Banco Mundial, o governo da Guiné-Bissau criou uma linha de crédito num projeto denominado Desafio GB, que financiou 50 jovens, 25 mulheres e 25 homens, que é para poderem investir e ver a possibilidade de, a partir deste empurrão, maximizar o seu negócio. Um outro aspecto extremamente importante e estruturante é a revisão ou agendamento de um novo debate no Parlamento da Lei número 4/2008/2018, que dispõe sobre a necessidade de cota de 36% no Parlamento para as mulheres e também no governo. Só que, como dizia inicialmente, essa lei, o projeto inicial, foi adulterado e isso influenciou a sua resposta positiva, tendo em conta que, após a aprovação da lei, se previa, como dizia, 36% das mulheres no Parlamento e só temos, após as eleições, 13% das mulheres. Ou seja, não foi um sucesso, não só porque o conteúdo não estava de acordo com aquilo que era a sua arquitetura inicial, mas sobretudo também porque o mecanismo de punição
não obrigava, entre aspas, os partidos a cumprir com a lei. Nas eleições passadas, de 10 de março de 2019, concorreram 21 partidos para o Parlamento. Apenas 8 partidos cumpriram com a lei. Os restantes não cumpriram. Como dizia, uma das normas punitivas, né, previstas pela lei era, como é que se diz? A proibição de isenção aos partidos. Retirar do financiamento público aos partidos e denúncia, ou seja, a fixação, a divulgação, esse é o termo melhor, a divulgação nos órgãos de comunicação social dos partidos que não cumpriram com a lei. Então, como desde 1994, ou seja, das primeiras eleições, que o Estado da Guiné-Bissau não financiou os partidos, então colocaram a lei que os partidos não vão ter financiamento público se eles já não estavam a ser financiados pelo Estado. Então, por que é que eles vão estar preocupados em cumprir, sabendo que já não beneficiamos de nada do Estado? Então, relativamente à divulgação nos órgãos de comunicação social, também, como sabemos, temos uma sociedade que ainda está em um processo de construção de pensamento crítico, estamos ainda muito distante. Então, mesmo fazendo a divulgação, o impacto não será efetivo do ponto de vista de punição, sobretudo dos eleitores, e não votar em determinados candidatos porque o seu partido não conseguiu cumprir com aquilo que é o propósito de concessão ou de atribuição de espaço às mulheres nas esferas de tomada de decisão. Um outro elemento a considerar é a questão das informações, sobretudo, ter uma informação completa nos documentos oficiais, para poder facilitar trabalhos, por exemplo, do género. Por isso, nas últimas eleições, tendo em conta as influências que as organizações da sociedade civil vêm fazendo, nos boletins de votos foram reservados espaços para a descrição do sexo dos eleitores. Então, isso também no sentido de poder avaliar o peso de participação política das mulheres. Se as mulheres constituem cerca de 52% da sociedade guinense, constituem também um número maior de eleitores. Então, é necessário conceder espaço a esse grupo. Da mesma forma, os jovens constituem, salvo erro, cerca de 60%, 62% da população da Guiné-Bissau e também da população eleitora. É necessário direcionar, é necessário levar em consideração esses aspectos e poder criar condições que favorecem a participação desses dois grupos nas esferas de tomada de decisão. E essa visão não é só no sentido de poder ter a presença desses dois grupos sociais nas esferas de tomada de decisão, mas porque também há um amplo consenso, quer a nível das organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau, como a nível dos parceiros internacionais, de que, tendo esses dois grupos sociais nas esferas de tomada de decisão, pode ser também elementos que possam contribuir para o processo de consolidação de paz, já que o país há muito que está nesta luta de poder criar condições de estabilidade político-governativa. Então, há vozes, há instituições
que defendem, sobretudo, de que, tendo as mulheres, tendo o maior número das mulheres no Parlamento, tendo o maior número de mulheres, por exemplo, no governo, pode-se estar a criar condições efetivas para a existência de um diálogo propício que leve ao entendimento, que leve à estabilidade, mas que, consequentemente, também pode influenciar a boa governação. No geral, em síntese, este foi aquilo que nós conseguimos constatar, conseguimos levantar sobre a realidade de participação política das mulheres e dos jovens, só que as mulheres ainda têm uma participação, muito embora não desejável, mas os jovens praticamente deixam a desejar a sua passagem, ou as suas passagens pelas esferas de tomada de decisão é praticamente irreconhecível. Poucos jovens tiveram a oportunidade durante este nosso recente processo político de estarem no espaço, no Parlamento e também no Governo. Obrigado, espero ter conseguido passar. Agora estou à disposição para questionamentos. Obrigado. Obrigado, Rui Jorge, pela tua apresentação. Como eu não sei se tinha referido, nós estamos em direto online, mas também temos pessoas presentes aqui na sala. Vou abrir agora espaço para quem está na sala ou quem está presente online para fazer umas perguntas. Portanto, deixava agora o espaço. Quem está online que pode manifestar o seu interesse em fazer uma pergunta colocando um X na sala de chat, e eu depois passo a voz e vamos começar pelas perguntas para as pessoas que estão de forma presencial. Querem? Deixem-me... Eu vou virar a câmara para quem... Se dissesse, faz favor, o nome e depois fazia a pergunta. Sim, boa tarde, professor. Sou Helena Furtado. Gostaria de perceber duas coisas. Aquilo que propõe mais diz respeito a uma alteração, quase uma alteração, eu acho que é uma alteração bem profunda da estrutura social vigente na Guiné, que é uma estrutura social patriarcal, não é? Porque realmente na sociedade que descreve como não representativa do papel da mulher e do jovem na sociedade, apenas do homem e do homem adulto, o querer empoderar as mulheres na esfera social e política surge como uma alteração da estrutura social. Outra coisa que gostava de ver em relação à participação dos jovens, se tem alguma manifestação de interesse por parte da diáspora guinense e da diáspora jovem, daquela faixa etária, se tem alguma manifestação de interesse também da diáspora jovem na participação política e social dessa mesma faixa etária. Vamos só temos aqui mais uma pergunta e depois ele responde às duas perguntas, está bem, Rui Jorge? Alô, professor Rui, eu ouvi muito mal, eu acho que o som está a chegar mal quando a pessoa interveniente estava a falar. Mas percebeu alguma das perguntas, Rui Jorge? Não percebi muito mal. Tem que ser. Eu acho que tem que ficar mais próximo. Não é preciso. Espera aí, Rui Jorge.
Eu trouxe. Eu li isso bem, agora a outra pessoa não sei. Se calhar, acho que não vai chegar, mas. Ok, pronto. Se calhar é o suficiente? Acho que sim. Sim, boa tarde. Sim. Consegue ouvir agora, Rui Jorge? Agora está bem melhor. Ok. Pronto, aquilo que eu perguntava ou que gostava de perceber melhor, o que propõe em considerações finais surge como uma proposta de alteração da estrutura social, que na Guiné é patriarcal, onde a mulher, o jovem, a criança também, não tem grande representação. Gostava de perceber como é que tal pode acontecer, não é? Uma revolução, não sei em que escala, mas há de ser uma revolução da estrutura social. E depois, no que diz respeito à participação dos jovens, se têm alguma manifestação de interesse dos jovens guineenses que estão na diáspora nessa mesma participação. Pronto, é só. Ok. Marcial, tem que chegar. Agora mais uma pergunta. Como está? Estamos aqui. Marcial, olha, eu só vou perguntar uma coisa porque faz um contraste. Consegue? Consegue ouvir? Faz um bocadinho de contraste com os países em redor. No Senegal, na Costa do Marfim, houve, há uns 4 ou 5 anos, muitos movimentos juvenis que se transformaram em partidos. O facto disso não ter acontecido na Guiné tem a ver com os outros livros que explicou? Há alguma diferença de fundo entre a sociedade da Guiné e desses países para isso não ter acontecido? Obrigado. E então agora eu tenho também uma pergunta que no início. Não ouvi bem a segunda pergunta, o segundo interveniente. A segunda interveniente, a pergunta é: em países como o Senegal e os Camarões, assim, há muitos movimentos de mulheres e de jovens transformaram-se em movimentos políticos. Sim. E o que é que o Rui Jorge Semedo acha porque é que acha que esse fenómeno não ocorreu na Guiné-Bissau? E uma outra pergunta, e depois a seguir, depois do Rui Jorge responder, se alguém tiver mais perguntas podemos passar a uma segunda ronda, no início falou de uma questão que me parece interessante e que é importante contextualizar no caso da Guiné-Bissau, que falou do primeiro governo, que de facto foi em 73, não é? Foi antes foi um governo formado unilateralmente, e falou do legado, falou que nessa altura havia uma preocupação com a participação das mulheres. E a minha pergunta é: atualmente esse legado nota-se da participação? Ou portanto, mantém-se? Há um retrocesso? O que é que acha? Ok. Tá bom. Posso avançar? Sim, Okay. pode avançar. Bom. Estamos a habituar à tecnologia. Ok. Em relação ao primeiro interveniente, acho que ela estava a falar de alguma coisa relacionada com a alteração da estrutura social, coisas do gênero, para poder influenciar a participação dos jovens e das mulheres nas esferas de tomada de decisão. A Guiné-Bissau é uma sociedade heterogênea, tem mais de 2 dezenas de grupos étnicos, e cada grupo tem as suas manifestações, a sua forma de relação de poder, de organização econômica, cultural e social. Então, passamos a ensaiar aquilo que se concebe hoje como uma nação guineense, que é discutível, a partir do processo da luta de libertação nacional. E esse processo, apesar de conseguir trazer algumas conquistas, ainda estamos em processo de poder incentivar algumas práticas
culturais que direcionam, que levam, sobretudo, aquilo que está previsto não só nas Cartas Universais dos Direitos do Homem, como também na nossa própria Constituição. O único caminho para inverter este cenário é o investimento em assuntos ou em setores chaves, por exemplo, educação. Então, quando ainda temos cerca de 60% de pessoas analfabetas, é muito difícil influenciar alguma alteração dentro da estrutura social. Quando ainda temos uma sociedade com um elevado nível de falta de acesso aos bens essenciais, uma sociedade que depende, sobretudo, do Estado, que é o único provedor do emprego, então dificilmente podemos pensar em coisas que possam influenciar alguma situação do género. Então, é necessário o investimento na educação, mas também é necessário o investimento na criação do emprego, para poder tirar as pessoas, por exemplo, quando uma pessoa viaja para o interior, durante o período agrícola, sim, podemos encontrar a maior parte da população no campo a cultivar, mas depois da época da colheita, todo mundo fica no ócio, ninguém faz nada, a não ser quando chega o período da campanha de caju, que é o nosso maior produto de exportação. Então, é necessário criar uma outra dinâmica, uma dinâmica que, por si, vai de uma forma natural influenciar o reconhecimento de ambos os grupos. Que as mulheres são importantes, os jovens são importantes e os homens são importantes. É verdade que esse problema de dominação, a questão do gênero, é um problema transversal a toda a sociedade, a toda a humanidade, mas é nos lugares, sobretudo nos países africanos, que essa situação é mais acentuada. É mais acentuada porque, como dizia há bocadinho, um grande número das pessoas não tiveram a oportunidade de ter acesso à educação escolar. Então, eles acham de que o certo é estar e viver como eles vivem. E esse processo, como dizia há bocadinho, essa manifestação é adquirida desde a infância, faz parte do processo de socialização. Por isso, em certas localidades, as mulheres mesmas defendem de que não, nós não conseguimos, nós não podemos estar à frente. Esse lugar pertence aos homens. Então, não há nenhuma forma de alteração dessa situação que não passe, sobretudo, por uma oportunidade pela criação de condições em que todos devem ter acesso à educação, de uma forma igual. Não deixar as meninas irem à escola apenas até o 6º ano do ensino básico e parar por ali. Elas precisam estudar, terminar o liceu, fazer o curso técnico, o curso médio, o curso universitário. A partir disso, com certeza, vão poder provocar, vão poder ser independentes, vão ser autónomas e vão tomar a decisão, ou seja, decidir por elas mesmas. Relativamente à questão do interesse de participação dos jovens guineenses na diáspora, os jovens guineenses na diáspora, sobretudo com o acesso à tecnologia, eles estão a participar de uma forma intensa na vida política nacional. Através dos diretos, através dos posts no Facebook, no Instagram e nos outros recursos sociais, das redes sociais. Mas uma coisa é estar fora da Guiné e a outra coisa é estar aqui. Porque, independentemente de hoje estarmos a viver num contexto global, onde a maioria das pessoas, num contexto que nem é nosso, têm o acesso
a informação através de um telefone ou de um computador. Aqui na Guiné-Bissau, de acordo com o último censo, divulgado agora apenas, 2% da população guineense tem acesso às redes sociais. E esses 2% da população guineense, a maioria deles estão aqui em Bissau, e não nas outras regiões, ou seja, nas zonas periféricas do país. Por isso, eu acredito que isso é um processo gradual, as mudanças já estão a acontecer, os jovens guineenses na diáspora estão a contribuir, estão a influenciar, mas a mudança, como dizia Pedinho, é um processo que é complexo, é demorado, e nem sempre os resultados são os que nós realmente pretendemos que fossem. Mas posso confirmar que há uma participação efetiva dos jovens guineenses na diáspora relativamente a essa questão. Por que que eles estão interessados? Porque eles têm um recurso que é importante. Sobretudo, não vou dizer aqueles que são imigrados, mas não têm alguma qualificação. Mas aqueles que estão ali na diáspora, que têm qualificação, que passaram por uma universidade, eles sempre têm tentado contribuir, têm tentado colaborar, na medida do possível, para que gradativamente o país consiga mudar essa realidade. Relativamente à segunda questão sobre o movimento nos países aqui vizinhos, Senegal, Costa do Marfim, eu acho que é a mesma coisa que está aqui a acontecer na Guiné-Bissau. Antes, não podemos esquecer que a democracia é mais recente aqui na Guiné-Bissau do que, por exemplo, no Senegal, na Costa do Marfim, no Ghana e nos outros países. Então, a abertura política, como dizia, foi dada em 91. A partir desse momento, permitiu-se que as organizações da sociedade civil comecem a se mobilizar, mas só a partir de 2012 é que surgiu uma organização da mulher que tem na sua agenda, como é que se diz? Tem na sua agenda a necessidade de influenciar a participação das mulheres nas esferas de tomada de decisão. Mas antes, logo nos primeiros anos da abertura política, já existia movimentos juvenis, mas que não se posicionava no sentido de influenciar a participação dos jovens nas esferas de tomada de decisão. Mas hoje não, eles também já estão a direcionar os jovens as suas ações, não só no sentido de influenciar a boa governação, mas também exigir a presença dos jovens nas esferas de tomar decisão. Então, hoje temos mais de uma dezena de organizações, a Plataforma Política das Mulheres, a Rede das Mulheres para a Segurança e Paz, a Rede de Mulheres Juristas, a Rede de Mulheres Mediadoras e outros grupos de mulheres que trabalham. São esses grupos que trabalharam juntamente com a ONU Mulher, com o PNUD, com o Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Conciliação de Paz, para influenciar a aprovação da Lei 4/2018 sobre a cota para as mulheres nas esferas de tomada de decisão. Então, está em curso esse movimento, o mesmo movimento que acontece no Senegal, que acontece na Costa do Marfim, também está a acontecer aqui. Pode não ser com a mesma dinâmica, mas já estamos a dar um passo importante neste sentido. Relativamente à questão do professor Rui, esse legado foi retomado exatamente com esse movimento, porque a presença da mulher durante o período da luta, que foi suspensa nos primeiros anos da independência, até a abertura política, depois da abertura política, e particularmente a partir do período pós-conflito político-militar de 7 de junho, começou-se a haver uma exigência, começou-se a ser mais notável a presença
a presença das mulheres, não na forma, não só do ponto de vista numérico, não é? Da sua presença, mas também do lugar, do espaço que ela é concedida para poder influenciar alguma coisa. Passaram 25 anos, 27 anos nas primeiras eleições. Até hoje não temos nenhuma mulher presidente do Parlamento. Poucas vezes na mesa as mulheres são reservadas o lugar apenas de secretárias e não de vice-presidente, primeiro vice e segundo vice. Apenas 2 vezes é que tivemos as mulheres a ocupar esse cargo, incluindo nessa legislatura, na 10ª legislatura. Mas isso também não porque inicialmente houve essa intenção. Isso aconteceu porque uma das pessoas, um homem, um deputado, tinha sido indicado por um partido, nesse caso o MADEM, indicou o seu coordenador para ocupar o cargo do segundo vice-presidente. Ele foi chumbado, essa proposta foi chumbada, então recorreu-se a essa mulher, que é uma mulher também influente na política nacional, para poder ocupar esse cargo. Então foi por acaso, não foi uma decisão inicial dela assumir este cargo. Então, eu acho que o país está a dar um passo importante, muito embora ainda não muito visível, isso precisa ser reconhecido, mas há um passo, há uma movimentação, quer das estruturas femininas, quer dos restantes, ou seja, das restantes organizações da sociedade civil, que estão a trabalhar nesse sentido, de poder influenciar uma maior participação das mulheres e dos jovens nas esferas de tomar decisão. Agora, é bom salientar um aspecto extremamente importante que também está a contribuir para dificultar esse processo, ou esse propósito, é aquilo que se considera como a falta de solidariedade das mulheres em relação à opção de apoiar uma mulher para determinados cargos nas esferas de tomar de decisão. Numa entrevista que tivemos com uma das lideranças femininas, ela explicou-nos que tiveram um trabalho com um dos primeiros ministros, não vale a pena estar aqui a citar os nomes, para influenciá-lo em nomear algumas mulheres no governo, nesse governo. E o primeiro-ministro estava receptivo com a proposta, com a ideia das mulheres, então, mas decidiu convidá-las para um encontro do Conselho de Ministros, que é para elas poderem apresentar essa proposta e também para permitir que os outros membros do governo pudessem posicionar, pudessem dar as suas contribuições, para não ser apenas a decisão do primeiro-ministro. Então, nesse encontro, segundo a nossa entrevistada, uma das opositoras foi exatamente uma mulher. Disse que não. Então, existe uma manifestação nesse sentido, que quase sempre, mesmo durante períodos eleitorais, às vezes são as mulheres que acham que não. A tal mulher não tem competência para ser, por exemplo, deputada da nação. Não tem competência, por exemplo, para ser ministro ou secretário de Estado, para ser diretora-geral de uma determinada repartição. Mas, contraditoriamente, temos homens, desculpem lá pela expressão, que são analfabetos. Mas que já foram ministros, já foram diretores gerais, ou que ainda são a ocupar cargos importantes. Então, esta é a situação que existe. Às vezes a mulher, mesmo tendo uma formação, diferentemente de um homem que não tem, que não consegue ter uma oportunidade para estudar, mas se esse homem é articulado do ponto de vista político, tem uma base eleitoral, então não conta o seu preparo político. Mas para uma mulher, mesmo tendo escola,
mas se não é uma pessoa articulada, aparentemente não, como é que posso dizer, se acham que têm alguma dificuldade ou não está em condições de corresponder com o desafio, então existe de imediato uma resistência para vedar a participação dessa pessoa. Muito obrigado pelas respostas às perguntas. Não sei se temos tempo para mais uma pergunta, não sei se há mais uma pergunta. As pessoas que estão online, não sei se alguém quer fazer uma intervenção. Parece que não. Pronto, Rui Jorge, muito obrigado por este momento. Como é óbvio, seguimos em contacto e contamos em breve tê-lo de volta para uma conversa sobre este e outros temas sobre a Guiné-Bissau. Obrigado. Obrigado, eu vos agradeço pela oportunidade de partilhar esta nossa experiência. Foi um estudo realizado no âmbito do INEP. Esperamos ainda continuar com esta parceria e poder, eventualmente, desenvolver vários trabalhos ainda juntos. Obrigado, boa tarde, um abraço. Um abraço, tchau. Ok.